2022, ano da Copa. Conhece o Elon Musk? Pleno 2022, ano da Copa do Mundo. Conhece Elon Musk? Conhece Elon Musk? Conhece Elon Musk? Eu acho que tu não conhece Elon Musk, conhece? Para com essa porra! E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Diário de Geografia. Esse quem vos fala é Vinícius, para quem veio pela geografia, é Branco ou Bran, para quem veio pelo rap, ou tanto faz. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Twitter e a importância do Twitter nas eleições, na política, na sociedade. E a gente vai aproveitar para discutir essa loucura que está acontecendo agora. Não sei se vocês estão vendo, mas está rolando uma demissão em massa no Twitter promovida aí pelo Elon Musk, o novo dono do Twitter. Então fica aí que a gente vai dar uma relacionada com os conceitos de geografia para poder entender o que está rolando. Vamos lá! Para quem não está ligado no que está rolando, o Elon Musk concluiu a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, cerca de 235 bilhões de reais. E ao fazer essa demissão, o Elon Musk já chegou boladão com o pé na porta, já chegou demitindo vários executivos. A ideia aqui parece ser reformular completamente o Twitter, não só como a tecnologia funciona, mas parece que também pode estar rolando alguma mudança ideológica ou talvez uma mudança estrutural de modo a demitir funcionários para poder fazer com que robôs façam aquilo que eles faziam antes. Ou a gente também pode estar falando aqui de uma mudança no perfil de influência que o Twitter tem na vida das pessoas. O Elon Musk parece estar querendo trazer uma nova lógica aqui do Twitter que pode ser bastante perigosa. Vou te explicar por quê. O Elon Musk já apareceu diversas vezes aí na mídia falando sobre liberdade. Não me entenda mal, galera, eu também defendo liberdade e eu também acho que a gente em sociedade também precisa desenvolver um senso de liberdade individual. Mas esse discurso de liberdade trazido pelo Elon Musk parece estar aquecendo e ativando ou reativando alguns setores, alguns segmentos da sociedade que estavam marginalizados até pouco tempo. A gente está falando aí de grupos neonazistas, neofascistas, supremacistas brancos, pessoas que, de maneira geral, não deveriam ter essa liberdade, porque estão utilizando como método o discurso de ódio. Mas o Elon Musk, que parece estar pensando só na questão do capital, não se importa com esse tipo de coisa. Esses dias aí o Elon Musk apareceu falando que quer fazer do Twitter uma praça pública, um lugar virtual onde as pessoas possam se encontrar. Perto dessa fala dele, também apareceu uma outra fala dizendo que ele não quer agradar lados políticos nenhum, né? Nem direita nem esquerda. Mas a grande questão é que, mesmo dizendo que quer desagradar os extremos, o Twitter se mostra uma ferramenta bastante rentável para a extrema-direita. Ultimamente, os algoritmos do Twitter, e isso o próprio Twitter já declarou, parecem favorecer ideologias de direita. Então, a gente pode estar falando aqui de uma rede social que tem uma influência real no que as pessoas estão pensando e, se tem essa influência, tem influência também nas eleições. Então, pode ser que o Twitter, né, uma empresa privada, esteja interferindo no resultado das eleições, não só do Brasil, mas do mundo todo. Analisando a participação do Twitter na eleição brasileira de 2018, uma autora chamada Marina Bichara disse o seguinte: na categoria campanha negativa, os dados revelam que a maior parte dos tweets daquela tinham como alvos o Partido dos Trabalhadores e Fernando Haddad. Nesse sentido, é marcante a oposição entre direita e esquerda e a mobilização do sentimento de antipetismo que marcou as eleições de 2018, identificando-se como a sua alternativa. Em relação à promoção de ideias, o que dominou foi o tema da segurança, que perpassava inclusive outras categorias. Deve-se destacar que dentro dessa categoria estavam algumas propostas e medidas que o candidato pretendia tomar. Estas, no entanto, eram apresentadas de forma curta e simples, não sendo exibido o modo como seria feito. Isto pode ser justificado pelo fato de que o Twitter limita o número de caracteres por post e que sua característica é ser uma rede de comunicação rápida e instantânea.
Esse trecho aqui é muito interessante, primeiro porque mostra essa força da extrema-direita e da direita nesse tipo de plataforma, né? Mostrando aí que a maior parte dos posts dessa plataforma eram justamente atacando o lado aí do Fernando Haddad, lá em 2018. Um outro ponto interessante da gente pensar é que essa limitação de caracteres por post, ela acaba induzindo mesmo que a gente não debata sobre questões mais sérias. Tá certo que algumas pessoas vão fazer aquele fio do Twitter onde você mostra, né, várias informações, segue uma thread bonitinha e tal, mas ainda assim, a maior parte dos governantes não tem esse costume e costumam utilizar o Twitter de maneira mais certeira, fazendo com que o debate não aconteça, apenas algumas afirmações. Falando como certos grupos ganharam esse campo político importante na internet, que é o Twitter, a gente precisa falar da utilização de robôs, algo que foi massivamente discutido no Brasil nos últimos anos e que acaba influenciando a visão da maior parte das pessoas que utiliza aquela rede. Por quê? Porque eu faço alguns assuntos terem mais relevância do que outros. Então, a partir do disparo em massa de robôs sobre alguma informação, esse assunto ele vai aparecer lá no Trend Topics, que são os assuntos mais comentados do dia por região. Então, dessa forma, eu posso fazer com que o meu candidato apareça ali naqueles assuntos mais falados, para que pareça que todo mundo está falando dele, ou eu posso também potencializar uma fake news, né, falando algum absurdo sobre o candidato que é meu oponente nessa disputa eleitoral. Uma outra parada massa de pensar é que talvez o Elon Musk esteja tentando reduzir custos. E uma maneira de reduzir custos é justamente demitindo uma quantidade grande de pessoas e substituindo essas pessoas, por exemplo, por máquinas. Nesse caso, a gente tem a mecanização da produção. Essa mecanização basicamente está envolvida com a inserção de tecnologia no ambiente industrial. Mas hoje ela não se materializa somente no ambiente industrial. Essa mecanização também está no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. E agora a gente tem visto também no Twitter esse tipo de movimento que pode estar acontecendo. Dessa forma, eu substituo pessoas por máquinas, por programas que não vão fazer greve nunca e que vão ter um rendimento, uma produtividade superior à de qualquer humano. Então, o capitalista dessa empresa, ele só tende a ganhar. Esse tipo de mecanização da produção vai gerar um tipo de desemprego específico que a gente chama de desemprego estrutural. Ele acontece principalmente quando eu vou extinguir alguns postos de trabalho. Então, como eu substituo pessoas por máquinas, e aquelas máquinas têm uma tendência de serem, às vezes, até mais eficientes do que os humanos, isso quando o tipo de trabalho não passa por um trabalho criativo, eu vou eliminar a chance de que pessoas trabalhem naqueles postos de trabalho novamente, porque a máquina é muito mais rentável e faz com que a produtividade seja muito maior. Então, eu acabo gerando um desemprego muito grande, porque eu tenho várias pessoas que estão acostumadas a trabalhar nesse segmento que simplesmente desaparece e passa a ser um segmento controlado por máquinas. Falando propriamente sobre a demissão em massa que está rolando aí, basicamente o que o Elon Musk está fazendo não é nada de muito diferente. Essas condições de trabalho subhumanas remontam à primeira revolução industrial que aconteceu lá na Inglaterra. Nós vamos ter um modelo de produção industrial pautado nas altas cargas horárias e nos baixos salários. O problema é que isso mais tarde daria confusão. Por isso, o Fordismo, um grande modelo de organização da indústria, vai ter como principal característica o aumento do salário dos seus trabalhadores, porque eles entenderam que esses trabalhadores, hoje chamados aí de colaboradores, eles também consomem. Então, se eu pago mal o meu trabalhador, ele não vai consumir. Se ele não consome, a roda da economia não gira. Então, o que esse Deus bilionário que alguns aí acreditam ser, né? O que ele está fazendo, basicamente, é chegar para os funcionários e falar o seguinte: rapaziada,
Ou vocês trabalham intensamente, dobrando a sua carga horária para receber a mesma coisa, para que a gente possa aumentar a produtividade, ou é rua, ou mete pé. A galera que tem qualificação profissional e sabe que pode conseguir um emprego bem remunerado em outra empresa de uma outra rede social, vai ficar se matando pelo quê? Por quê? Não faz sentido. O que essa galera está fazendo, então, é se demitir. E com isso a gente está tendo uma grande crise, onde vários funcionários do Twitter estão se demitindo. Mas o Elon Musk não parece preocupado. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar aqui o que eu acho, tá? Meu achismo aqui. Eu acho que o Elon Musk está realmente interessado em fazer com que a galera trabalhe mais e receba menos. Ou receba o que está recebendo agora para trabalhar com uma carga horária menor. O que eu não considero muito justo, não acho muito ético da parte aí desse bilionário tão ovacionado por muita gente. Mas no fundo, o que eu acho que vai acontecer é, ele vai forçar essa galera nesse novo regime de trabalho e a maioria da galera, principalmente nos Estados Unidos, vai pipocar. A galera vai pular fora e vai falar: Elon, foi mal meu brother, não vai rolar de trabalhar assim não. E aí, com isso, o Elon Musk vai dizer que foi tudo uma brincadeira. Na verdade, o Elon Musk ele vai assumir a persona de um coach e vai dizer que ele só estava fazendo um teste para saber quais são os funcionários de verdade que vestem a camisa do Twitter. Quando na realidade ele só vai descobrir quem são os funcionários que estão devendo muito e precisa desse emprego, mesmo que seja um emprego não muito justo. Galera, é isso. Um abraço. Eu disse que eu ia fazer mais alguns vídeos. Se você tem ideia de algum vídeo sobre alguma temática, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, toda aquela baboseira de YouTube que você tá ligado, porque eu tô precisando fazer esse canal bombar, filho, bombar. Me ajuda aí. Um abraço, é nóis. Me segue lá no Instagram, me segue em qualquer lugar, menos na rua que eu tenho medo. Um abraço.